Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishwaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Yomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. Chegou o final de semana de novo, passa rapidinho, né, Mariné? É incrível, o tempo está voando. Semanas, os meses e os anos estão voando. E aqui nós estamos novamente, na beleza do Gita. Vamos dar uma olhadinha no verso 17. Eu sou o pai, a mãe, o avô, tá? Capítulo 9, verso 17. Nós estamos vendo aqui o que é dito ser a descrição do Lord Ishvara, né? Deste Criador do universo aparente, né? Que em realidade simplesmente acomoda esta ordem de realidade aparente sem nenhuma resistência, né? Aceita o poder de Maya e, de qualquer modo, permanece ali, permitindo a nós, né, de transacionarmos nesta ordem, né, que parece servir um determinado propósito, e o propósito parece ser o desenvolvimento de maturidade espiritual, né? Então, a descrição do que é este Brahman, né, em sua natureza Nirguna, Saguna, né, o Saguna, Nirguna, é bem extensive, né, é muito extensa, né, nesta passagem do capítulo 9. Tá? Então, neste verso número 17, ele diz: eu sou o pai, a mãe, o avô, o sustentador deste universo, e eu sou aquilo que deve ser conhecido. Né? Então, por que ele coloca lá, eu sou aquilo que deve ser conhecido, né? Porque este parece ser o propósito desta ordem aparente. Qual é o propósito dessa ordem aparente? A gente transaciona, né, entre todos os Namarupas projetados por Maya e Shvara, e a gente meio que tateando no escuro, né, meio perdido na floresta do samsara, a gente vai desenvolvendo uma certa maturidade, uma certa capacidade intelectual, né, que nos permite desconfiar de tudo isso. Você vê, parece que nada disso realmente serve o propósito de me fazer feliz, né? Então, o indivíduo se volta para quê? Ele começa a investigar, né, uma outra fonte que permita a ele um senso de segurança e alegria, felicidade, né? Então, o indivíduo passa por todos os tipos, né, de espiritualidade, que quase todas são materialismo espiritual, e, e vai passando por tudo isso até chegar nas escrituras védicas vedânticas, na qual, né, é dito claramente que o indivíduo, através de uma certa atitude de devoção e de despaixão, né, ele se volta para aquilo que é Deus, aquilo que é o Criador. E nós precisamos realmente chegar a este conhecimento claro da natureza de Deus, porque ele representa a natureza ilimitada de tudo e de todos nós, né? Por que que Deus é o objeto de Upasana? Por que que Deus é o objeto de busca de um Vedantino maduro? Porque Deus representa o aspecto ilimitado e infinito daquilo que nós somos. Se nós realmente buscarmos a compreensão daquilo que é a natureza Ananda, do Atma, do Nirguna Atma, né?
que é o mesmo Nirguna Atma do Jiva Atma, se nós buscarmos essa natureza infinita de Deus, nós estaremos encontrando a nossa natureza ilimitada e infinita como Nirguna Atma. Antes disso, nós passamos pelo Saguna Atma, né? Eu fico construindo conceitos, conceitos com outras palavras, mas é sempre o mesmo conceito, tá? Então, o que é este Saguna Atma? É o Atma, é o ser, a existência, a consciência, sofrendo, né, ou permitindo essa sobreposição dos atributos dos gunas de Maya, né? Então, todas as configurações que a gente vê, todos os Namarupas, é o quê? É o Saguna Atma, né? E a gente busca no Saguna Atma, nas coisas do mundo, né, um modo de a gente encontrar esta segurança e felicidade de existir, de ser, né, no Saguna Atma. A maturidade nos conduz a um ponto no qual nós abandonamos a busca do Saguna Atma nos objetos do mundo e buscamos a compreensão, né, daquilo que é o Saguna Ishvara, que é o Saguna Brahman, que é o Saguna Criador, que é a inteligência suprema, a inteligência absoluta, puro conhecimento e suas leis, as leis do karma, etc, etc. Então, nós vamos buscar a compreensão deste Saguna Atma, desse Saguna Deus, desse Saguna Ishvara, sempre com o objetivo de, mais à frente, nos voltarmos para a busca do Nirguna Atma, do Nirguna Ishvara. Por quê? Porque, fundamentalmente, somente o Nirguna Atma representa a natureza infinitamente não limitada do Atma, que é o meu Atma, porque existe somente um Atma, Marinéia. É de natureza não dual, consciência não dual, existência não dual, né? Então, o que que ocorre? Então, o indivíduo, ele busca para quê? Para a compreensão, ele busca Deus, que aqui Krishna diz que eu sou aquilo que precisa ser conhecido. Eu sou aquilo que existe de mais auspicioso. Aí ele começa a condensar, a usar conceitos que condensam aquilo que é o Criador. Então, ele usa a palavra Om, que é a maior síntese, né, daquilo que é o Criador, o símbolo do Criador, né? Essa vibração original, Om, a partir do qual o universo é projetado e sustentado. E aí ele menciona os Vedas. Os Vedas também é uma expressão do Senhor, em sua forma muito condensada, porque são as escrituras religiosas e espirituais que vêm diretamente do Criador, né? Então, ele diz, eu sou tudo, sou tudo, sou tudo, né? E eu sou aquilo que precisa ser conhecido, e, além de tudo isso, né, eu sou condensado, né, nesta palavra Om. Eu sou condensado através dos Vedas, né? E é bom lembrarmos que o Gita, o Bhagavad Gita, é uma condensação, uma síntese dos Vedas, né? Então, Ishvara é tudo isso, porque o Ishvara, como Saguna Ishvara, como Criador, ele cria através de leis e princípios, entre eles os princípios religiosos e espirituais, né? Então, eles nos lançam, nos revela as escrituras para que a gente possa navegar neste mundo e conseguirmos, né, deixar ou abandonar ou cancelar, né, esta problemática humana, que é toda ela fundada na ignorância a respeito de onde encontrar realmente a felicidade, onde encontrar a segurança, a paz, o amor, né? Então, nós buscamos no Saguna Atma, assim como no mundo lá fora, pessoas, coisas, eventos, situações, experiências, até que a gente se volte para Deus, que é aquilo que precisa ser conhecido, desde que o indivíduo queira realmente resolver essa problemática humana, né? Então, ele diz, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o primo, eu sou a tia, eu sou a avó, eu sou a sogra, né? Eu sou tudo, né?
mas eu não tenho nem pai, nem mãe, nem sogra. Por quê? Porque eu nunca fui criado, eu nunca nasci, eu sou fora do âmbito do espaço-tempo projetado por Maia, né? A partir disso, nós devemos saber que tudo que nós recebemos vem da mão do Senhor. Então, ele é tudo isso e ele é fundamentalmente o que? As suas leis e princípios, né? E qual é a lei mais fundamental, mais relevante para a experiência no âmbito do Jivatma, no âmbito da experiência do Jivatma? É a lei do karma, né? Então, uma das teorias da criação é a teoria do karma, né? Que o universo é criado a partir do karma. Então, o que que significa o universo foi criado? Nós sabemos, nós já chegamos no Mandukya, nós sabemos que tudo isso depois é corrigido, é editado, né? Através do Mandukya Karika, do Gaudapada, simplesmente com uma pequena palavra. Tudo isso existe no âmbito da aparência da experiência, mas não é uma criação real, é uma criação aparente, do tipo mirage. Então, quando a gente bota este termo aparentemente, a gente resolve o problema. A única diferença é que o Gaudapada, ele enfatizou isso de modo muito profundo, a natureza mítia deste universo, a natureza meramente aparente deste universo, né? Então, ele diz que tudo que vocês recebem, recebem de mim, porque eu também sou as minhas leis, como descrita nos Vedas, entre elas eu sou a lei do karma, né? Eu sou karma paladata, aquele que lhe dá, que concede o seu pala, os seus resultados, seus parábadas, as suas experiências. Sou eu que estou te dando o seu parada. Se tu começa a rejeitar e brigar contra a sua situação de vida, saiba que você está brigando com o Ishvara, porque ele diz, eu sou o Karma Paladata, sou eu que dou o resultado para vocês, sou eu que manifesto o parábado de vocês dentro desta ordem aparente. Existe um parábado aparente para o Jiva aparente, tudo isso precisa ser lembrado de novo, para a gente não fazer confusões, né? Então, tudo isso vem da mão de Deus, da mão do Senhor, né? Então, como é que a gente vai rejeitar alguma coisa que Deus nos dá, né, como uma oportunidade para crescermos, né? Por que que a gente vai ficar bravo com Deus, né? Com Ishvara, né? Então, o que é a mão do Senhor? É que muito brilhantemente o Swamiji, ele simplesmente esclarece ainda mais isso. O que é essa mão do Senhor? É a lei do karma. A lei do karma é aquilo que nos concede de modo preciso, sem nenhum erro no sistema kármico, né? Sempre desenhado para cada um de nós, os nossos parábadas, né? Ela ocorre, não é acidental, é um sistema meritocrático. Os nossos méritos, né, e desméritos irão determinar os nossos parábada karmas. E a lei do karma é a mão do Senhor. Portanto, toda vez que a gente recebe o nosso parábada, a gente tem que lembrar, o Senhor está estendendo suas mãos para me conceder o meu parábada karma, seja ele prazeroso ou doloroso, né? Então, o Swami diz, a lei do karma não é uma coisa caprichosa ou fantasia ou simpatia do Senhor por um ou por outro, entendeu? Se for simpatia, ou fantasia ou capricho, a gente vai tentar subornar Deus, entendeu? Se Deus é uma entidade, se Ishvara é uma entidade, ele vai estar sujeito a suborno, entendeu? E os jivas, eles tentam subornar Ishvara, né, através de suas preces. Oh, se você me der isso e aquilo, eu vou te dar uma doação monstruosa, se você, né, me favorecer com esse resultado, né? Então, mas nada disso suborna o senhor, porque o senhor não é uma entidade sujeita, suscetível a esse tipo né, de conversinha do lado, assim, não, não, vamos falar direitinho, você me dá isso que eu te dou aquilo. Não, isso não existe, tá? Do ponto de vista do Jiva, em seu estágio de desenvolvimento espiritual ou religioso, melhor dizendo, né, mais rudimentar ou primário, parece que existe, porque ele está todo o tempo querendo barganhar com o Ishvara
Mas do ponto de vista de Ishvara, isso não existe. Ishvara é um sistema impessoal que nos concede, nos dá, nos retorna aquilo que é realmente o que nós precisamos para crescermos, tá? Então, nós, os humanos, nós somos especialistas em subornar, né? Mas isso não funciona com o Ishvara, tá? Nos relacionamentos humanos, isso é a coisa mais comum, né? A gente tenta manipular, convencer, isso e aquilo, para ver se a gente se protege, né? Das circunstâncias mais difíceis, né? De acordo com a lei do karma, né? Doa a quem doer, né? Aí eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, me relacionando com o meu parábada certo, né? E tudo isso foi desenhado para mim, né? Devido a esta, a gente pode dizer, desta compaixão, desta amor incondicional, né? Do Criador, que sempre quer e nos estimula a crescer, né? Mas a gente tem que ser maturo, senão a gente começa a fazer o que dá chilique, né? Briga com Deus, briga com o guru, briga com isso, briga com aquilo. Qualquer experiência que você obtenha é o que você merece. Isso foi determinado pelo sistema Ishvara. Não existe injustiça. Ah, mas existe tanta injustiça neste mundo. Não é bem assim, né? Quando você olha de uma perspectiva mais ampla, você começa a compreender a lei do karma em todas as suas nuances, né? Que é muito complexo. Você vai gradualmente, né? Gradativamente, né? Você vai compreender que tudo segue esta lei meritocrática, né? Que determina que nós escolhemos aquilo que nós plantamos, né? Mesmo que o sofrimento pareça ser injusto neste momento, mas a gente não sabe o que a gente fez no passado, o que a gente não sabe o que a gente fez em nascimentos anteriores, né? Eu nunca fiz mal a ninguém. Desde quando? Ah, desde que eu comecei a estudar Vedanta, eu estou mais ou menos legal, né? Mas antes, né? E os nascimentos anteriores, né? E etc, né? Então, a gente jamais deve desafiar o Ishvara dizendo isso não é legal, isso não é justo, por que eu, né? Isso é uma atitude de vitimização muito infantil, porque a pessoa, devido à incapacidade de assumir as suas responsabilidades, ela quer acusar alguém, né? É mais fácil acusar as pessoas ao seu redor, mas quando você começa não saber, não encontrar mais ninguém para acusar, você começa a acusar Ishvara também, o que é mais sério ainda, né? É uma ignorância ainda mais densa, eu diria. É a incompreensão de que você está colhendo exatamente o que você semeou. E isso a nível coletivo é mais difícil da gente digerir, né? Porque o indivíduo pode ser um indivíduo bom, mas se encontrar no momento da história da civilização ou da humanidade na qual, né, cataclismas devam chegar e devam simplesmente varrer tudo e todos, né? Se isso ocorre, qual é o problema? Se a pessoa é uma pessoa religiosa espiritual, ela sabe que de vez em quando a gente tem que fazer uma faxina na casa, né? Jogar água com muito sabão, esfregar bem e limpar tudo, né? A alma é relativamente eterna, a única coisa que coloca fim este percurso da alma é moksha, o autoconhecimento firme, claro e devidamente retido, né? Mas ninguém gosta de sofrer, todo mundo está movido pela experiência, desejo pela experiência de prazer, né? E aí, quando acontece alguma tragédia, como um cataclisma, né? A pessoa diz, meu Deus do céu, que tragédia, ainda bem que aconteceu do outro lado do planeta, né? Ainda bem que aqui a nossa tragédia é uma outra, não é realmente cataclismos de natureza né, física, né? Existem outras tragédias no Brasil, né? Mas a gente olha para a tragédia dos outros com uma certa equanimidade e indiferença, né? Por quê? Porque não está acontecendo aqui, não está acontecendo, não está me fazendo realmente sofrer. Mas se acontecer aqui, aí imediatamente aquela questão vem na mente. Mas por que aqui? Mas por que eu? Né?
Eu soube que rolou um pequeno tremor de terra no sudeste do Brasil, parece que ele veio do Chile, né? Imagina, as pessoas, oh, mas aqui no Brasil, porra, eu sempre ouvi dizer que o Brasil era isento de tudo isso, já não chega os outros problemas que a gente tem. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Tudo que ocorre é dentro desse sistema meritocrático, é o que eu mereço realmente. Não existe injustiça na criação, a criação é um sistema preciso, é como se fosse um computador, né? Ishvara, essa inteligência suprema, é um computador, né? É um computador feito de puro sattva guna, portanto, não é contido numa aparência física, né? Inteligência pura, e ele não é sujeito a nenhum erro, é uma precisão absoluta. Isso a gente precisa compreender através de um intelecto muito puro e a capacidade de assimilar esses ensinamentos devidamente. Qualquer que seja a notícia que você receba e leia, né, sobre o sofrimento, né, saiba que está tudo em perfeita ordem com as leis do karma do Criador. Ok. Ele diz: eu sou o Karma Paladata e eu sou o Data também. Eu sou o seu Parabada, eu sou aquele que entrega a vocês o Parabada, né? Então, Vedyam, eu sou a última coisa a ser conhecida. Com essa última coisa significa não a última coisa, né? Seria melhor que fosse a primeira coisa a ser conhecida, mas quase sempre, invariavelmente, né? Nós começamos a querer conhecer as coisas do mundo, né? Que é o Saguna Atma do Jagata, né? Os objetos e as coisas e as pessoas, até que no final das contas a maturidade chega e a gente quer conhecer a natureza do Senhor, né? E as suas leis, a gente quer compreender quem é este Karma Paladata, né? O que é isso, né? Então parece que nós somos a última, mas aqui a última significa é a coisa mais elevada para ser conhecida. No capítulo 13, né? Ele chama de Jnanam. No terço, Jnana Mandukya, Vijnanam, Vijnanam. Portanto, a última coisa a ser conhecida é a coisa a qual, sabendo, a sua busca termina. Sua busca termina. É o conhecimento que coloca fim à busca por mais e mais conhecimento como meio de me completar. Você conhece a natureza de Deus? Bum! Bingo! Você conheceu a sua real natureza e conheceu a natureza Ananda do Nirguna Atma, que é a sua natureza, que é a natureza de Shwaratma e de Brahma Atma. Não temos apenas fome, né, do ponto de vista físico, mas nós somos carentes emocional, né? O que é esta carência, esta fome emocional? É um grande problema. Ela perturba, ela compromete a discriminação humana. As pessoas, eu preciso que as pessoas me apreciem, me amparem, me amem, me validem, né? Eu não sei viver sem o amparo e a validação dos outros, né? Então, ele começa a colocar aqui que não somente o corpo físico tem uma certa fome, uma certa sede, mas o corpo emocional, né, ele também tem essa sede por amor. Isso é devido ao fato de que quase que invariavelmente todos nós não fomos amados devidamente quando crianças, tá? O meio ambiente não é favorável ao desenvolvimento de uma personalidade sadia, né, que recebeu um amor dos pais, das mães, dos titios e dos professores e né, que a gente vê o quê? Bullying, 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 as pessoas sendo abusadas, crianças serem abusadas. Então a gente vive numa densa massa de ignorância no qual as pessoas acabam sendo carentes emocionalmente, é difícil remover esta fome emocional, esta fraqueza emocional, né? Como as pessoas têm que me amar. Eu quero que alguém me valide, alguém me diga, eu te amo, eu te amo. Isso é chamado de fome emocional no Vedanta. Aí, então,
existe a fome intelectual. Tudo isso para dizer a fome física, a fome emocional e a fome intelectual. A gente passa pelo mundo, né? Aqueles de nós do Vedanta que temos um intelecto mais desenvolvido, né? A gente começa tentando buscar no conhecimento científico objetivo uma solução para este problema, né? Então, no final das contas, a gente compreende que essa fome intelectual só pode ser sanada, saciada, se eu obtiver o conhecimento que coloca fim à necessidade de todos os outros conhecimentos como meio de me resolver, né? Este é o conhecimento. Esta é a definição filosófica do Vedanta, é o conhecimento que coloca fim à necessidade de todos os outros conhecimentos. Então, as crianças não são encorajadas a crescerem num ambiente sadio, no qual a busca por Deus é prevalente, né? Ao invés, se a criança começa a ter uma tendência religiosa, espiritual, os pais dizem, ô menino, você tem que ser materialista, cara, senão você vai morrer de fome, hein? A vida é muito dura se você não for um materialista, né? Então, a Adi Shankaracharya, no Bhaja Govindam, no verso 23, ele diz, quem é você? O que é você? Quem sou eu? De onde eu vim? Quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Então, são inquirições, questões, investigações que só ocorrem na mente daqueles realmente mais maduras, né? As mentes maduras, as mentes, né? Que trouxeram essas tendências espirituais de nascimentos passados, né? Esta fome intelectual de compreender algo além do conhecimento científico disponível, né, nas nossas sociedades, ela só será saciada realmente quando você descobrir a real natureza de Deus. Por isso, ela é a última coisa, a coisa para a qual você veio aqui para conhecer é essa, a natureza nirguna do Atma de Deus, que é idêntico à sua natureza nirguna Atma, né? Então, pavitram significa o maior purificador. Aqui, o maior purificador, ele vai colocar, muito provavelmente, vamos ver o que ele vai colocar. Existem tantas coisas que a gente pode desenvolver como maior purificador, né? A gente sabe que a devoção a Deus, a busca por Deus, né? Através de uma boa mente discriminativa e vairagya, né? Uma despaixão para com os objetos do mundo, né? É fundamental, né? Então, Pavitram é um grande purificador. É por isso que quando as pessoas fazem rituais na Índia, né? Nos Vedas, eles colocam aquela grama como Pavitram, indicando que se você usar isso, você estará espiritualmente purificado. Então, eles queimam alguma coisa, se eu não me engano, é um purificador invisível, não é aquela roupa que não precisa tomar banho, etc, etc. Ok. Então, qual é o purificador do corpo sutil, da mente, né? É o Senhor. Então, ele diz que o Senhor, agora eu entendi, agora eu vi onde é que ele está levando, conduzindo essa conversa, entendeu? O maior purificador é o Senhor, é se voltar para Ishvara, se voltar para o Criador com uma atitude positiva de reverência, de compaixão, de amor, de como se diz, de devoção, agradecimento, né, pela oportunidade. Então, voltar-se para Deus é o início de um processo de purificador, referido aqui como Pavitram, ok? Sem associação com Deus, o processo de purificação é muito precário. Se ele realmente existe, ele existe de modo muito rudimentar, tá? Então, a importância de encontrar, de buscar Deus, né, através do karma, dharma e upasana é fundamental, porque somente então a mente começa a relaxar na medida que a gente compreende que os meus karmas, eles estão sendo concedidos a mim pelas mãos de Ishvara. Portanto, Ishvara fez tudo por mim, Ishvara me criou, Ishvara processa
a minha digestão, processa e controla todos os meus sistemas autônomos do corpo. O Ishwara faz tudo por mim, me criou também. Então, ele me concede o meu Parabada Karma, e eu sei que tudo isso é o purificador, chamado Ishwara, né? Eu quis encontrar Ishwara, agora eu compreendo que Ishwara também é o Kama Paladata, Ishwara é Omkara, a essência de todos os Vedas existe nesta palavra Omkara, ou Om, né? Dito em outro lugar que os Vedas são condensados na forma de Gayatri. Então, em outros lugares diz Gayatri é uma condensação, mas parece que Om é uma condensação ainda maior, né? Os Vedas, em geral, né, é uma expressão de Deus, porque são os conhecimentos revelados por Deus, né? Veda também é chamado de Brahma. A realidade última chama-se Brahma. Veda também é chamado de Brahma em some different, some other areas of the Vedic culture. Isso aqui ele fala uma coisa legal. Ele fala sobre aquele que estuda os Vedas, está estudando Brahman, né? Então, eles são chamados de quê? De Brahmachari, né? Então, aquele Brahmachari que parece ser um período no qual o indivíduo ele está passando pelo processo de preparação para servir a sociedade, na época que ele é um estudante, né? Ele é um brahmachari. Ele é um brahmachari porque dentro do conceito védico, a educação científica de cada um de nós, né? A educação em geral, né? Ela existe dentro do âmbito da educação religiosa e espiritual, que era a educação proposta pelos Vedas. No passado era assim, né? Agora isso já não existe, né? Agora a gente, depois de uma certa idade, a gente tenta, né, obter essa educação a respeito da natureza de Brahman, né? Mas o estudante védico é um brahmachari, né? O brahmachari não é aquele, no meu tempo de associação com o meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, nós pensávamos, brahmachari é aquele que renunciou à sexualidade. Não, brahmachari é aquele que se volta para o estudo a respeito da natureza de Brahman, né? E este mantra, Gayatri, é uma forma condensada dos Vedas, né? Portanto, Gayatri também é chamado de Brahma. Ok. Tem algumas passagens aqui que não são mais difíceis, porque nós não vivemos dentro deste contexto védico ou hindu, né? Onde tem muito simbolismo, né? Esse Gayatri se torna ainda mais condensado na forma de três mantras, né? Expressão mística dos sete mundos. A Terra como corpo físico, a atmosfera como corpo sutil, o espaço, né? Então, a Terra, o ar, o espaço como corpo causal, esta é a forma condensada de Gayatri. Veda condensou-se em Gayatri. Então, nós estamos condensando, 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 até nós condensarmos tudo nesta sílaba Om. Né? Como se a gente estivesse criando um microchip. De acordo com os ensinamentos e com o sânscrito, a regra é A mais U é O. Né? Que ele fala, explica porque muitas vezes a gente vê o Om, né? Como as três letras. No símbolo do Om, você vê que tem três palavras lá, né? A, três sílabas, três letras, A-U-M, né? Então, quando você pronuncia a combinação de A com U, faz Om. Então, ele simplesmente diz, quando você pronuncia Om. E Om significa A mais U mais M, né? Então, é só um detalhe gramatical. E Krishna diz, eu sou Om, né? Eu sou a síntese de tudo isso, né? Eu sou Ishwara também, a minha manifestação mais primordial, que é a inteligência suprema, desenvolvida a partir
desta vibração inicial, Om, né? Tudo isso sou eu. Então, você tem esta condensação, Om, esta energia primordial, né? A manifestação, a partir dali tudo se desenvolve. Então, aquilo que era denso e concentrado vai se diluindo nesta analogia, né? Vai se tornar o universo. Então, é diluído, se tornando os Vedas, né? Etc, etc. Precisa ser diluído porque não é uma diluição, porque a essência permanece a mesma, né? Mas é simplesmente ela precisa ser uma expressão inteligível para que todos os jivas possam compreender a natureza de Deus, né? Aqui ele dá uma outra ilustração legal. Eu que morei na Índia, né, por alguns anos, diversos anos, tem o pessoal lá do norte que eles usam os turbantes, né? A gente pensa que os turbantes se referem ao povo indiano. Não, é somente o pessoal lá do norte da Índia. Eles eram discípulos do Guru Grantha Sahib, que escreveu um texto religioso. E eles são discípulos, são adoradores deste guru, né? E é uma porque a tradição Sikh é apenas ela está em harmonia com a tradição védica, na verdade, a própria palavra Sikh é o quê? Não é eu estou doente, porque em inglês Sikh significa doente, né? Mas Sikh significa Siksha, né? Que é o discípulo, né? Então são discípulos. Então a tradição que chamam de Sikh lá na norte da Índia, com aqueles turbantes, são a tradição de discípulos do Guru Granth Sahib. Eu não sabia disso, né? O guru, eu vi é interessante no YouTube, tem, o guru é o próprio livro, fica num altar assim, é bem interessante. Muito legal. As escrituras, né, é uma forma mais condensada de Ishvara, né? Então, o guru é um link, né? Mas quando ele deixa o corpo, em vez de botar a fotografia do guru, é melhor botar uma fotografia da escritura, né? Porque o guru era link entre a escritura e o discípulo, né? Então, todas as nossas escrituras são vistas como o guru em nossa tradição, né? Então, eu expliquei os três Vedas antes. Ele fala aqui que existem Vedas, né? Um deles, ele é estruturado com uma composição métrica na forma de poesia, Ayurveda é na forma de prosa, e assim por diante. São diversas estruturas. Essas estruturas de prosa, de poemas e de sons, de musical também, né? Elas serviam, assim ouvi dizer, né? Aquelas que são recitações, né? Servia para facilitar a memorização dessas escrituras, desses ensinamentos. Nos velhos tempos não existia a escrita, então esse tipo de exposição, né? Eu não sei bem, é estranho, porque nos dias de hoje nós temos elas estruturadas de forma métrica, assim, assado, mas no passado não tinha escrita, né? Então, de repente, eles já faziam isso sem escrita para facilitar a memorização desses ensinamentos revelados. Foi isso que eu ouvi dizer e faz um pouco sentido dentro do pouco que eu sei de tudo isso. Então, a gente passa para o próximo texto, uma breve revisão, né, aqui. Ele diz que o meio de alcançar a liberdade do samsara, né, é através da devoção ao Senhor, tá? Devoção, né? Bhakti como solução para samsara nivriti. Nós estamos sofrendo da doença do samsara, a gente conseguiu descobrir que este é o problema,
a gente já sabe que este é o diagnóstico completo, correto, né? Alguns de nós esquecem de novo, né? E aí a gente volta tentando encontrar a solução num objeto de experiência, mas, em geral, a gente compreendeu que o problema aqui foi, até então, diagnosticar o problema devidamente. Agora eu sei, né? E eu sei qual é o remédio. O remédio é o quê? Me voltar para a natureza de Deus e me tornar um devoto de Deus. A devoção a Deus, ela serve para quê? Para que o ego humano, ele as possa desenvolver e assumir a sua devida proporção. É simplesmente um instrumento de discriminação, de discernimento, com potencial de se conformar com as leis e princípios do Senhor, sabendo que, mesmo uma vez ele tenha se harmonizado e conformado com as leis e os princípios do Dharma, ainda assim ele não tem controle a respeito dos seus destinos, dos seus parábadas, né? Então você tem que se entregar a tudo isso, por quê? Porque você sabe que o Senhor, essa inteligência, ele sustenta essa projeção aparente, o jiva aparente que nós somos, está aqui, né? E se a gente se volta para Deus, a mente e o ego, eles se purificam, eles se refinam, né? E aquele sentimento de que eu quero o que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, vai sendo transformado num outro sentimento, numa outra emoção muito superior, que é a gratidão e a devoção e a reverência àquele que é realmente o Senhor desta ordem aparente, tá? Dessa inteligência suprema. Então, esta emoção do devoto é fundamental neste processo de purificação, né? E qualquer círculo espiritual que rejeitou o Criador, rejeitou Deus, não possui este elemento purificador nas suas sadhanas, né? Na sua estrutura filosófica, né? Então, quando dizemos que Bhakti é um meio de libertação, devemos ser muito cuidadosos para compreender a palavra Bhakti, devoção. Ela não se refere a uma sadhana espiritual, porque até mesmo o Vedanta foi ligeiramente modificado, né? Eu não posso falar de certas coisas, eu não posso nem criticar, porque tem estudantes meus que se ofendem, depois dizem que não, isso causa desconforto, mas o Vedanta, ele sofreu uma pequena distorção, né? Porque o indivíduo que veio para o Ocidente vendeu o Vedanta como 4 diferentes caminhos, entre eles o caminho devocional. Você pode obter a iluminação através da ação de caridade, da meditação, né? Se você for uma pessoa contemplativa, você pode através da devoção, e se você é um cabeção, você está ferrado, mas você ainda tem a chance de chegar lá através do intelecto, do jnana, do conhecimento, né? Então, a gente precisa compreender que o bhakti, a devoção, não é um caminho espiritual. Ele é simplesmente uma atitude religiosa espiritual que deve permear todas as buscas, todos os outros caminhos, entendeu? Qualquer que seja o caminho, seja um caminho primário, intermediário ou um caminho final, que ocorre nos Upanishads, a devoção deve estar presente. Imagina um Vedantin maduro que busca essa compreensão, né? Todo dia, né? Contemplando, estudando, lembrando, fazendo nididhyasana, né? Imagina a quantidade de devoção, né? Que este buscador deve ter, né? Você tem que estar totalmente, né? Devoto a isso para você buscar isso de forma tão intensa, porque a intensidade é tudo. Se a temperatura estiver muito baixa, a água não ferve, não interessa, entendeu? Ela não ferve. A temperatura é tudo, a intensidade é tudo. Então, o Bhakti não é um meio de libertação, é uma atitude, né, que deve permear todas as nossas sadhanas, seja a nível inicial, intermediário ou mais avançado. Então, ele apresenta aqui o Bhakti em 3 níveis, né? Segundo o Vedanta, né? O Bhakti como karma, aquele karma yoga que coloca ações no campo, são ações de benefício do campo, dedicadas a Ishvara, sem nenhum interesse pessoal próprio, né?
que não seja o meu crescimento, né? A minha evolução, a minha elevação. Então, este karma yoga é um bhakti, sim. O Vipassana também requer uma devoção monstruosa, porque purificar a mente através de um esforço de produzir uma mente focada e expansiva, né, e flexível, né? Por que que a gente diz que a mente não somente desenvolve o foco através do Vipassana, mas desenvolve a expansão, a flexibilização, a sutilização? Por quê? Porque dentro do contexto nosso, um objeto de meditação, um objeto de Vipassana, deve ser um símbolo de Deus. E, naturalmente, no início, a gente usa um símbolo mais rudimentar, a imagem da minha divindade, né? Então, eu boto, né, a foto de Krishna, ou a estátua, ou a escultura de Ganesh, aquilo que seja. Então, no início, eu tenho um símbolo de Deus, né, mais denso, mais grosseiro, né? Então, este é um nível de Bhakti. Isso vai trazer o quê? A mente vai ficar focada naquele objeto de meditação. O que a gente quer desenvolver é o quê? A gente quer combater o quê? Essa tendência dispersiva, né, da mente, de ficar, né, voando para lá e para cá entre tantos pensamentos que aparecem, né, na mente, principalmente quando você quer meditar, o corpo causal, né, ele começa a bombardear a gente com pensamentos, né, impressões mentais, dadas nos meus quereres e não quereres, etc. Então, eu vou usar isso, então eu vou desenvolver uma mente one-pointedness, uma mente focada, né? Mas na medida que a gente vai crescendo neste processo, nós somos convidados a utilizar outros símbolos de Brahman, mas símbolos mais sutis. Então, a mente precisa estar sutilizada, ela precisa expandir, né? Ela precisa estar refinada para conseguir o foco naquilo que é ainda mais abstrato e mais sutil, entendeu? Então, são três tipos de Upasana, porque a gente começa do Upasana mais grosseira, né? E depois a gente vai para o Upasana um pouco mais sutil, que é a meditação da natureza de Saguna Brahman como a manifestação, a inteligência que rege toda essa manifestação. É uma Upasana bem mais sutil, né? E aí, mais adiante, o indivíduo que desenvolve, se ele sobrevive até chegar lá, né, ele vai meditar na natureza nirguna de Brahman, né, que é a Upasana mais difícil, né, chamada Nididhyasana. Você não tem aonde se agarrar quando você vai trazer a mente para, né, esta natureza sem forma, mais sutil do sutil. Você não pode nem se agarrar no conceito de sim, é a inteligência que sustenta tudo isso ao meu redor. Eu quero meditar de olhos abertos, porque isso me ajuda a ver que Deus está por trás de tudo. Mas quando você entra no Nididhyasana Upanishad, você não tem nem mais isso. Você só tem o quê? As escrituras upanishádicas que estão revelando, através das declarações de identidade, a real natureza de Brahman como Nirguna Atma, que é o seu próprio Nirguna Atma, né? Então, esses são processos, né? E a mente precisa o quê? Ela precisa não somente, ela vai desenvolver foco, mas na medida que o indivíduo cresce, os objetos de meditações são mais sutis, né? E aquela capacidade de foco que requer um bhakti monstruoso vai se tornando mais sutil, né? Mais, né, refinado, porque agora você está focando naquilo que é a sua própria natureza intrínseca, que não existe mais dualidade, existe só você, as escrituras que estão te sacudindo, tentando revelar para você que você é aquilo, né? A primeira forma de Bhakti ocorre dentro do nosso Karma Yoga Vedântico, que irá purificar a mente. Aí, quando o indivíduo obteve um certo grau de purificação, o indivíduo passa para o Upasana, ele vai ser um devoto do processo de Upasana, né? O que ele é um bhakta na forma de upasana, meditação, meditando num aspecto de Saguna Deus.
E isso vai servir para focar a mente, expandir a mente e fazer uma integração da mente. Eu adoro essa expressão do Swami quando ele fala que a integração da mente. A mente possui diversas funções, né? Função de pensamentos, função emocional, né? A sensação de eu faço para colher. Então, todos esses diferentes aspectos da mente, né? O intelecto discriminativo, tudo isso vai ser muito bem integrado através desta Upasana, né? Na forma de meditação na natureza saguna de Deus, né? Então, você vai obtendo uma purificação que irá expandir, refinar e integrar as diversas funções da mente de modo que elas possam funcionar como uma orquestra bem sintonizada. Hum? Tem pessoas que têm, né, uma atitude emocional, devocional muito bonita, mas se o intelecto, né, é precário, né? Tem outras que têm um intelecto bom, né, tem até um bhakti bom, mas, né, ainda assim não tem a maturidade suficiente. Então, tudo isso precisa ser, né, muito bem desenvolvido harmoniosamente. Isso é o que Swami chama de integração da mente. Até que a gente chega no Yana Yoga do Vedanta, que é o Bhakti mais avançado, o Bhakti mais elevado, né? Que é denominado Shravanam Manana Nididhyasana, né? Vivekasudamani Shankaracharya diz brilhantemente, entre as coisas que conduzem à libertação, Bhakti ocupa o lugar supremo, a devoção. Essa devoção aqui é sinônimo de um desejo intenso, mas tão intenso. Quando a gente Quando a gente quer alguma coisa muito, 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 realmente, o que que a gente faz? A gente tem uma dedicação total, a gente dá tudo por aquilo, né? A gente não mede esforços para obter aquilo que a gente valoriza acima de tudo. A gente quer tanto, 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 né? Pode ser até alguma coisa que a gente queira tanto, tanto, de um modo mais ignorante, como quando a gente se apaixona pela primeira vez, a gente quer tanto o outro, né? A gente acredita que o outro realmente é a coisa mais valiosa no mundo. Pelo menos foi assim comigo. Mas a gente vai crescendo, a gente vai encontrando, vai descobrindo que existem coisas que realmente são mais valiosas, até que a gente tenha esta devoção por aquilo que é a natureza de Deus, e eu quero compreender sem esta devoção por este objeto de desejo que eu estou disposto a apostar todas as minhas fichas como um bom devoto, né? Eu era devoto disso, eu era devoto de tantas coisas, tantos dos meus desejos, né? Eu era totalmente devoto, né? Aqueles objetos de desejos. E agora o meu desejo é compreender a natureza de Deus, porque eu ouvi dizer que a natureza de Deus é idêntica à minha real natureza. Eu também ouvi dizer que eu preciso compreender a natureza deste Deus, né? Sobre o efeito dos gunas de Maya, que é mais fácil. Aí depois eu vou compreender a natureza de Deus livre dos efeitos decorrentes dos gunas de Maya. E aí então, somente então, eu posso identificar a minha real natureza como Nirguna Atma, idêntica à natureza de Ishvara Atma, né? Então, essa busca é impossível sem essa devoção, é uma paixão enorme pela verdade, é uma paixão enorme por remover esta ignorância após eu ter obtido o diagnóstico correto e obtido a prescrição correta, né? Então, essa busca se torna intensa, uma busca cheia de paixão, é uma paixão não, né, violenta, ela é muito sutil, é um fogo sutil, né? E eu aposto tudo. Isso é devoção. O último nível de Bhakti é na forma de, não está na forma de Pujana ou de Upasana, não está na forma de serviço social. Então, o último nível de devoção, como nós sabemos, a gente encontra não nos pujas, que envolve muita devoção sentimental, né? A recitação, serviço social, né?
mas o nível final, o mais elevado, é na forma da investigação da natureza de Deus, né? Com a ajuda das escrituras, e as escrituras dos Upanishads são aquelas que revelam para a gente a nossa identidade, identificação, né? Com a natureza de Deus, né? Como mim mesmo, né? Então, é este o processo vedântico, né? Este é o ponto que devemos lembrar o tempo todo. Bhakti, sem a investigação ou o conhecimento, nunca irá produzir a libertação que buscamos, né? Todos os Upanishads insistem uniformemente no fato de que o conhecimento liberta, e sem o conhecimento a libertação é impossível. O conhecimento, nós sempre referimos ao autoconhecimento, né? Kaivalaya Upanishad diz, reconhecendo o próprio Atma, né? Ser em todos os seres, e todos os seres, neste mesmo Atma, você alcança o Supremo Brahman como Brahman, e não por qualquer outro meio. Nós temos o Ramana Maharshi dizendo também, claramente, depois de ter passado décadas e décadas, né, em Samadhi, depois um bom período em silêncio, um outro período estudando as escrituras, aí ele diz que only por conhecimento e somente através do conhecimento o Atma pode ser realizado. Por quê? Porque você já é o Atma ilimitado, já é a consciência ilimitada. Ok, a gente para por aqui, Marcelo, a gente volta em 10. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção
né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.